Transferência. Presidente de torcida organizada do Vasco é trazido para Santa Catarina. Ele é acusado de tentativa de homicídio durante a briga na Arena Joinville. Fim da disputa. Depois de mais de 6 anos, patrão e empregado chegam a um acordo e dividem o prêmio da Mega Sena. O sorteio foi em 2007. A quantia, que na época era 21 milhões de reais, hoje com correções chega a 40 milhões. Operação Fundo do Poço. O Tribunal de Justiça decide afastar o presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Romildo Titon. E ainda é divulgada as punições para os jogadores de Avaí e Figueirense envolvidos na briga generalizada do último clássico. E a greve dos profissionais do setor pesqueiro de Santa Catarina faz o preço da sardinha dobrar na região de Itajaí. O Band Cidade desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. O presidente da torcida organizada Força Jovem do Vasco chegou hoje a Santa Catarina. Bruno Fetti foi transferido do sistema prisional carioca para o catarinense quase 2 meses depois de ser detido. Bruno Fetti foi transferido para Santa Catarina de avião. No fim da manhã, ele desembarcou no aeroporto de Joinville, escoltado pelo delegado responsável pelo caso e o grupo de diligências especiais, o GDE da Polícia Civil. De lá, seguiu para a central de polícia, onde passou pelo exame de corpo de delito. À tarde, foi encaminhado para o presídio regional de Joinville. Bruno Fetti foi preso no dia 13 de janeiro em uma das praias cariocas. Desde então, ficou detido no sistema prisional do Rio de Janeiro, enquanto a polícia catarinense aguardava. Em dezembro do ano passado, teve a prisão preventiva decretada durante a Operação Cartão Vermelho. Ele foi denunciado pelo Ministério Público por formação de quadrilha, danos ao patrimônio público, por praticar e incitar a violência em evento esportivo e por tentativa de homicídio. Ele é uma das pessoas articuladores da vinda de toda a torcida organizada do Clube Vasco da Gama e era um dos alvos principais até a sua prisão. Tão logo ele foi preso, nós comunicados, então tratamos de toda essa tramitação formal necessária e obrigatória. Agora ele fica à disposição da Justiça Criminal e vai responder ao processo criminal que já tramita na primeira vara da comarca de Joinville. Com a transferência de Bruno, 6 dos envolvidos na confusão continuam presos. Outros 20 torcedores, que respondem a um dos processos movidos pelo Ministério Público, tiveram a prisão revogada pela Justiça e vão poder responder ao processo em liberdade. Temos aí um número de 5 mandados de prisões preventivas ainda pendentes a serem cumpridos. A Polícia Civil prendeu um homem acusado de matar o vizinho por causa de uma dívida. O crime aconteceu em outubro do ano passado. Paulo César Afonso, de 30 anos, conhecido como Paulinho, foi preso pela Divisão de Investigação Criminal de Balneário Camboriú. Ele é acusado de matar a tiros Paulo Sérgio Kowalski, de 27 anos. O motivo da execução seria uma dívida de R$2.000 relacionada à venda de uma moto. Ele foi surpreendido quando estava no interior da kitnet. Ele, inclusive, tentou empreender fuga e acabou sendo alvejado por 3 disparos de arma de fogo. O último disparo, ele já estava na via pública e, em razão da gravidade dos ferimentos, ele não resistiu. Tanto a vítima como o autor possuem diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas. Paulinho também era investigado por latrocínio no Paraná. Ele deve ser encaminhado ao presídio da Caianduba, em Itajaí. E o Conselho Tutelar de Camboriú denuncia o estupro de uma menina de 13 anos. De acordo com a instituição, o próprio pai da garota cometeu o crime. Segundo estes conselheiros, o pai da menina estuprada em julho do ano passado continua solto, embora os exames psicológicos e de conjunção carnal apontem que o crime realmente aconteceu. De acordo com o relato da garota, o abuso ocorreu quando ela foi à casa do pai visitar os irmãos. Tem um registro de boletim de ocorrência de 95, onde ele mostrava seus órgãos genitais para crianças. Em 2007 ele abusou da própria filha, Foi preso, ficou por 4 anos e foi solto. Ele abusou da menina novamente, Amarrou ela na cama, ela foi amordaçada, ela foi ameaçada com um facão. A vítima está em um abrigo de Camboriú desde o ocorrido, já que a mãe da jovem não acredita no estupro. Para este conselheiro está evidente o crime. Segundo ele, a morosidade da justiça dificulta o trabalho de prevenção e permite que o acusado possa fazer outras vítimas enquanto não é preso. Exatamente, ele está livre, ele pode fazer o que quer, ele pode pegar qualquer criança
criança na rua, qualquer adolescente, e praticar os mesmos atos. Por quê? Porque ele está solto. A delegada responsável pelo caso preferiu não gravar a entrevista, mas disse à nossa equipe que o depoimento dos parentes contradiz a versão dada pela menina. O inquérito deve ser analisado pela justiça, que pode pedir ou não a prisão do acusado. E daqui a pouco as informações sobre o afastamento do presidente da Assembleia Legislativa, Romildo Titon. E ainda a operação da PM para coibir a farra do boi recebe reforço nesse ano. Combate à criminalidade no Oeste. Forças policiais estão realizando operações para intensificar o combate ao crime. Nos primeiros meses de 2014, 15 pessoas já foram assassinadas. As viaturas do BOP, helicóptero da Polícia Civil, juntamente com o Canil e Polícia Rodoviária Federal, estão na Operação Torniquete. Os profissionais mapearam as áreas consideradas críticas na cidade para realizar fiscalizações e abordagens de pessoas. No bairro São Pedro, onde o índice de criminalidade é alto, já foram apreendidas drogas e armas. E nesses locais a nossa presença se faz diariamente, nos períodos que nós entendemos que é mais interessante para a população, e este é um local de risco que a gente está presente quase em todo momento. A Polícia Civil fechou um ponto de tráfico de drogas no bairro EFAP, onde um adolescente de 17 anos com diversas passagens pela polícia comandava. O menor foi apreendido e encaminhado à delegacia. Inclusive foi alvo de diversas denúncias anônimas pela comunidade. Então no ponto aí foi localizado um adolescente que já tem diversas passagens pela polícia. Foi localizado 140 gramas de maconha, 6 munições calibre 32, uma pedra de crack e um dinheiro suspeito de ser proveniente do tráfico de drogas. Uma das principais reivindicações da população é em relação à falta de efetivo policial, que também está gerando insegurança. De acordo com o levantamento feito por entidades chapecoenses, enquanto o efetivo de policiais civis e militares diminuiu 25%, o número de delitos aumentou 450% nos últimos 10 anos. Mensalmente, aqui em Chapecó, são registradas mais de 25 mil ocorrências, mas 50% desses chamados não são atendidos por falta de profissionais e viaturas. Durante a operação realizada em Chapecó, uma das principais preocupações da polícia é em relação ao grande número de adolescentes envolvidos em crimes graves. Porque existe uma reincidência constante, adolescentes abordados pelo BOP, com 40 passagens pela polícia. E isso não é comum em local algum do Estado, isso não é fato corriqueiro, isso sem dúvida alguma aumenta o número e a incidência de crimes na região de Chapecó. A quinta-feira vai ser de tempo instável por influência de uma frente fria. Na madrugada e início da manhã, há risco de temporal isolado com chuva forte e granizo. No decorrer do dia, o tempo melhora a partir da região oeste. Temperaturas mais baixas. A mínima deve ficar em 15 graus na Serra e a máxima em 29 na Grão de Florianópolis, Vale do Itajaí e litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 27 graus. No sul e região oeste, máximas entre 23 e 24 graus. Autoridades catarinenses se reuniram hoje à tarde no Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina para discutir formas de prevenir a farra do boi no estado. A ação é comum no período da quaresma, antes do carnaval. Durante a reunião, a Polícia Militar de Santa Catarina afirmou que pretende atuar contra a farra do boi utilizando duas estratégias: repressiva e preventiva. As ações devem acontecer em todo o processo, responsabilizando desde aquele que fornece o animal até o que pratica o crime. Haverá reforço de policiais militares ambientais nos locais com mais registros de ocorrência. Trabalho de inteligência que identifique toda a cadeia, trabalho de barreiras para pegar o transporte e prisões que serão feitas quando a prática estiver acontecendo. O Ministério Público também vai atuar junto à Polícia Militar, desenvolvendo estratégias para coibir a prática. O Ministério Público atua também na hipótese em que o sujeito é flagrado fazendo essa farra do boi, conduzindo o animal sem a guia de transporte, né? A farra do boi é muito comum no período da quaresma, que antecipa a Páscoa. O assunto é visto por muita gente como uma questão cultural,
mas quem comete o crime pode responder por maus tratos e até formação de quadrilha. Durante a reunião, foi assinado um protocolo de cooperação entre os órgãos municipais e estaduais para os trabalhos de conscientização. Consideramos como base o trabalho educativo, que na verdade vem se desenvolvendo há mais de 30 anos, né, na região, para tentar criar uma nova cultura em relação à farra do boi. Apesar de inúmeras reuniões todos os anos para discutir medidas contra a farra do boi, os registros não diminuem. Em 2013 foram 188 ocorrências, 5 a mais do que em 2012. Os municípios catarinenses com mais casos são Florianópolis, Governador Celso Ramos, Bombinhas e Porto Belo. No ano passado foram apreendidos 16 bois, 37 pessoas foram detidas. E depois do intervalo tem futebol, uma noite que vai mexer com a emoção dos torcedores. 6 times disputam 3 vagas para o quadrangular final do Catarinense. Daqui a pouco, ao vivo, o Tribunal de Justiça determina o afastamento do presidente da Assembleia Legislativa, Romildo Titon. Futebol, a última rodada do Catarinense promete mexer com o coração dos torcedores. 6 times têm chances de se classificar para o quadrangular final. Todos os jogos começam às 10 horas. Uma partida para cumprir tabela. Daqui a pouco, 7h30, o Metrô Bala do Vale, o único classificado para a reta final ou quadrangular decisivo, enfrenta o Avaí, já sem chances. A partida vai ser no estádio do SESI, na cidade de Blumenau. Todos os outros jogos acontecem 10 da noite. No estádio Índio Condá, o Brusque, vice-líder com 14 pontos, enfrenta a Chapecoense, sexta colocada com 12. A Chape, além de vencer, precisa torcer por um tropeço de Figueirense, ou do Criciúma, ou do Joinville. O Brusque, com um empate, carimba o passaporte para o quadrangular. No Heriberto Fios, o Criciúma, em terceiro lugar, com 13 pontos, pega o Atlético de Ibirama, que já está no hexagonal da morte. O Tigre, vencendo, garante um lugar entre os 4, sem depender de outros resultados. Já na capital, no Orlando Scarpelli, o Figueirense, quarto colocado com 12 pontos. Se ganhar do Lanterna Juventus, pode se classificar, sem depender. O Joinville, quinto na tabela, também com 12 pontos, recebe o Marcílio, sétimo com 10. O Jack tem a obrigação de vencer e ainda precisa contar com uma derrota do Brusque, ou do Criciúma, ou do Figueira. O Marcílio, além de vencer por uma diferença de pelo menos 2 gols, torce por uma derrota de Chapecoense e Figueirense. Pois é, Avaí e Figueirense entram em campo hoje com alguns desfalques. Isso porque ontem à noite o TJD julgou o caso da briga entre os jogadores no clássico do dia 16. Marquinhos do Leão pegou a maior punição. A violência no clássico se transformou em uma grande sessão onde 12 julgamentos foram realizados. Os alvinegros envolvidos compareceram, mas pouco puderam fazer. Apenas o técnico Vinícius Eutrópio pôde testemunhar o caso. O advogado contratado pelo clube não ficou satisfeito. No momento que você diz que o atleta não precisa depor, ora, você cerceia o seu direito. Do Figueirense, Everton Santos levou a maior punição com 4 jogos de suspensão por ter revidado a agressão de Eduardo Costa. Os demais denunciados, Lúcio Maranhão, Ney e Marcos Seixas, preparador físico, devem cumprir um jogo de suspensão. Dudu também foi punido com um jogo, mas já cumpriu no domingo contra o Marcílio Dias. O Avaí foi representado pelo advogado do clube, Sandro Barreto, que tentou minimizar a pena dos seus atletas sem êxito. O atacante Roberto pegou 6 jogos de suspensão. Eduardo Costa foi punido com 5 e o lateral Eduardo Neto com 4 jogos. O caso mais emblemático do julgamento foi com o atleta do Avaí, Marquinhos Santos. Dos 4 auditores, um absolveu o atleta da acusação de provocar a torcida adversária, mas todos foram firmes com relação às cenas de violência. O atleta pegou 10 jogos de suspensão, mas o advogado do clube diz que irá recorrer. Um pouco de exagero na questão da aplicabilidade dos 2 artigos no Marquinhos e no Eduardo Costa também, né? Eu acho que ficaria de bom tamanho por uma pena de 4 a 6 jogos. Vamos tentar reverter essa situação. Apesar de ter levado as menores punições, o Figueirense também protesta.
Os clubes não mereciam ser punidos, além de alguns atletas que a gente acha também que teriam que ser inocentados. Por isso o Figueirense vai recorrer às instâncias superiores. Os 8 jogadores indiciados receberam punição. Os clubes deverão arcar com multa de R$5.000 e apenas o árbitro da partida, Paulo Henrique de Godoy Bezerra, foi absolvido. A promotoria ainda avaliará as punições. E a seguir, Operação Fundo do Poço. O Tribunal de Justiça determina afastamento do presidente da Assembleia Legislativa, Romildo Titon, por 180 dias. As informações ao vivo da Alesc. E ainda a CPI das Águas, instaurada hoje, a comissão que deve apurar o caso de corrupção envolvendo a Companhia Águas de Palhoça. Operação Fundo do Poço. O Tribunal de Justiça determinou o afastamento do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Romildo Titon. Então vamos ao vivo à Assembleia Legislativa, onde está a repórter Gabriele Ravasco com mais informações. Boa noite, Gabriele. Boa noite, Gregório. A decisão que determinava o afastamento do presidente da Assembleia Legislativa foi publicada no fim da tarde de hoje. O oficial de justiça acabou de saiu agora há pouco da Assembleia Legislativa e o presidente, o deputado Romildo Titon, recebeu a intimação que determinava o afastamento e em seguida deixou a casa. O deputado Romildo Titon é acusado de participar de um esquema de fraude em licitações na contratação de serviços de poços artesianos que teria causado um prejuízo de cerca de 17 milhões de reais aos cofres públicos. Ele e mais 45 pessoas foram indiciadas por corrupção ativa e passiva. O processo que investiga o caso tem mais de 700 páginas e 1.000 horas de escutas telefônicas. A decisão de afastá-lo cabe recurso e não quer dizer que o Tribunal de Justiça aceitou a denúncia. A decisão de aceitar a denúncia vai ser feita de forma coletiva no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Quem assume, então, a presidência da Assembleia Legislativa é o deputado Juarez Ponticelli. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Gabriele. Em nota oficial, a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina informa que recebeu a determinação judicial e que já convocou os membros da mesa e a Procuradoria Jurídica da Alesc para analisar a íntegra da decisão. E chegou ao fim o caso da Mega Sena de Joaçaba. Um acordo entre as partes resultou na divisão do valor sorteado em 2007, que estava bloqueado na Justiça. Em entrevista coletiva hoje à tarde, o juiz da comarca de Joaçaba explicou que Altamir José da Igreja, uma das partes envolvidas no caso, desistiu de um último recurso que movia contra a divisão estipulada pelo Supremo Tribunal de Justiça e optou em firmar um acordo com Flávio Biasi para o prêmio ser dividido. O valor, na época de 27 milhões, hoje com as correções, se aproxima de 40 milhões de reais. A Flávio coube 21 milhões e o restante ficou para Altamir. O processo está definitivamente encerrado, homologado, não tem mais recurso nenhum. Ele vai para o arquivo e está resolvido. Todos já receberam as suas partes. Os advogados acertaram entre si e não tem mais o que fazer. A disputa judicial entre Altamir José da Igreja e Flávio Biasi acontecia desde 2007. Na época, patrão e empregado teriam feito um acordo informal para dividir o prêmio caso ganhassem na Mega Sena. Flávio teria fornecido os números e o dinheiro para pagar a aposta, e Altamir feito o jogo portando o bilhete quando o prêmio foi sorteado. Na época, a Justiça entendeu que os dois eram vencedores, mas não havendo acordo entre as partes, o dinheiro ficou bloqueado. A greve dos trabalhadores do setor pesqueiro de Santa Catarina completa 11 dias. O resultado da paralisação já pode ser sentido nos supermercados. Os pescadores continuam de braços cruzados. Eles reivindicam um aumento no preço mínimo do quilo da sardinha. Atualmente, as indústrias pagam R$1 por quilo. Os trabalhadores do setor querem R$1,60. Sem a captura do peixe em Santa Catarina, o jeito é trazer a sardinha de outros estados. E é claro que este transporte tem um custo que acaba se refletindo no preço final para o consumidor. O quilo do produto, que antes custava cerca de R$5 aqui no mercado público de Itajaí, agora não sai por menos de 12. Mais caro do que se tivesse aqui, para nós seria bem mais fácil para trabalhar, né? Algumas peixarias preferem não trazer a sardinha de longe e o resultado é estoque vazio. Aí sai revoltado, porque é o que eles mais procuram, esses peixes mais baratos, né? Para tentar solucionar a paralisação, que já dura 11 dias, o presidente do Sindicato dos Armadores e Indústrias da Pesca de Itajaí região
e o representante do Ministério da Pesca se reuniram hoje à tarde para avaliar uma proposta para os trabalhadores. Avançamos a estabilização do preço em 30 dias a R$ 1,20 com peixe no gelo e a R$ 1,40 salmorado, né? E que esse preço, independente do volume de produção, vai ser mantido. A proposta foi entregue aos pescadores, mas por enquanto não há previsão de acordo. Os pescadores já entenderam e entendem de que abaixo desse preço se torna impossível voltar à captura da pesca da sardinha. E assim estão 100% paralisados, sem questionamento de saída, sem possibilidade de saída de nenhuma embarcação em Santa Catarina. E depois da falta de quórum na semana passada, a Assembleia Legislativa instaurou agora há pouco a CPI para apurar uma denúncia de corrupção. O caso envolvendo a companhia Águas de Palhoça e a empresa Raiz Soluções Inteligentes. A CPI das Águas de Palhoça começou sob o comando do deputado Reno Caramori, do PP. O integrante mais velho da Comissão Parlamentar de Inquérito conduziu a escolha da presidência e relatoria, que devem coordenar as investigações. A proponente, deputada Ângela Albino, foi eleita presidente. Ela tentava instaurar a CPI desde agosto do ano passado. E que essa CPI possa, de fato, apontar um rumo para água e saneamento em Santa Catarina. Também fazem parte da CPI das Águas os deputados estaduais Marcos Vieira, do PSDB, e Carlos Chiodini e Moacir Sopelsa, ambos do PMDB. Além de Darcy de Matos, do PSD, que não estava presente, e Dirceu Dresch, do PT. Indicado para ser o relator da CPI, o deputado ainda não deu sua resposta oficial. Não, isso não tem a ver pelo ano eleitoral. O que tem a ver é a nossa atuação em outras áreas importantes também, que são fundamentais para a população catarinense. O caso Águas de Palhoça revelou que a prefeitura renovava contrato e sem licitação com a empresa Raiz Soluções Inteligentes. Em dezembro, a Justiça bloqueou por corrupção ativa e passiva os bens do secretário de governo Carlos Alberto Fernandes Júnior, do pai dele e ex-diretor da Águas de Palhoça, Carlos Alberto Fernandes, e do empresário Luiz Fernando de Oliveira, além de outros envolvidos. A denúncia apresentada pelo Ministério Público de Santa Catarina ainda está em andamento no Tribunal de Justiça e no Fórum de Palhoça. As investigações correm sob segredo de justiça. Agora, a CPI das Águas tem prazo de 120 dias para concluir as investigações aqui na Assembleia Legislativa. E a primeira reunião está marcada já para quarta-feira que vem. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui na capital. Lentidão para quem se dirige ao continente, para quem deixa a ilha de Santa Catarina. Mais à frente, na Via Expressa, BR-282, o movimento é bastante intenso, principalmente para quem vai à BR-101. Na capital faz 26 graus nesse momento. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Boa noite, até amanhã.